Olá, queridos discípulos e estimados líderes de excelência, líderes conquistadores de multidão. Que a graça do Senhor Jesus seja com o teu coração, com a tua vida, neste início de ano de 2011, que é o nosso ano da restituição, preparando-se e preparando-nos para receber, e alguns já estão recebendo, as bênçãos advindas desta proclamação que nós fizemos, ano da restituição. Temos certeza que vamos receber, alguns já estão recebendo. Não faríamos uma proclamação que não fosse do nosso coração, uma proclamação de fé, não da boca para fora. Se você fez de verdade, de coração, crendo no poder do Senhor, prepare-se que você vai começar a receber a restituição de tudo que o mundo, que a vida, que o inimigo, que o inferno tirou de você. Deus vai restituir 100 vezes mais. Prepare-se para isto se você faz essa proclamação de verdade, de coração. Eu quero dizer a você que este ano de 2011 vai ser um ano de muito trabalho, de muitas atividades para as células, para os líderes, para os discípulos. Vamos começar com o nosso Moriá, que vai ser agora na primeira semana de fevereiro. O Moriá é um tempo de renovo, é um tempo de cura interior, é um tempo de retomada, mas não é para novos convertidos, para os discípulos novos que estão chegando. O Moriá é um trabalho cujo objetivo é atender aos líderes, está dentro da visão da escola de cura, que já vem de uma caminhada, cansado, cheio de decepções, de lutas, de feridas, e precisa ser curado. Então o Moriá tem esse caráter. É um preço um pouco mais alto, mas vou dizer a você, o Moriá é um investimento, vale a pena investir tudo que você puder para fazer esses 4 dias de encontro com Deus, de renovo interior, de cura interior lá no nosso sítio. Deixa eu dizer a você, vale mais a pena fazer um investimento para ir ao Moriá do que fazer um investimento que fizeram para ir dia 31 para a praia. Crente, obreiros, homens de Deus que conhecem Jesus, guardar dinheiro, juntar dinheiro, gastar somas imensas para passar na praia a virada do ano, no culto que se faz aí em Manjá. Nós temos visto, a consequência é ruim, casamentos abalados, namoros desfeitos, noivados interrompidos, a saúde abalada, pessoas que perderam a comunhão com o Senhor, algumas caíram no pecado e mais, alguns voltaram endividados, cheios de problema. Agora o Moriá é diferente, é um investimento que vale a pena, porque é sinônimo de casamento restaurado, de namoro retomado, de noivado consertado, e de vida financeira abençoada e mais, de saúde restaurada, vida espiritual com Deus. Então eu quero te encorajar, você querida que ainda não fez o Moriá, e você sabe, é caro, aspas, é um investimento, querido, vale a pena fazer, ok? E logo, logo se prepare, que vem o nosso mais um encontro com Deus, que até o final de fevereiro já vamos estar, nas próximas semanas, anunciando a data do próximo encontro com Deus. Isso é para vocês que estão começando agora e ainda não fizeram o encontro, ok? Aleluia! Este ano nós vamos começar fazendo uma série de meditação na oração do Pai Nosso. Você já me ouviu falar algumas vezes sobre isso, mas tem sido o anseio da maioria dos nossos discípulos, aprender a orar, como orar, porque precisamos tanto de oração, precisamos tanto estar perto de Deus, de buscar mais o Senhor. Estamos vendo os últimos tempos desta geração aqui na terra. Jesus vem em breve buscar a sua igreja, e nós cremos que a nossa geração não será a geração do caixão, mas a geração que vai ouvir o toque do chofar. Mas para isso precisamos estar na presença de Deus, e a presença de Deus tem como base principal uma vida de oração, de consagração. O nosso texto desta série está no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, do versículo 9 ao versículo 13, que começa com a palavra: Pai nosso que estás nos céus. Sabe, querido, é o versículo 9. Por que será que os discípulos fizeram esse pedido a Jesus? Por que será que os discípulos se preocuparam em perguntar: Mestre, ensina-nos a orar? Existem 2 razões para isso. Primeiro, será que eles não sabiam orar mesmo? Eles não tinham nenhum entendimento sobre oração? Era algo assim novo, se dirigir a Deus para ele era estranho, eles não sabiam fazer isso? Deixa eu lhe dizer, em primeiro lugar, eles sabiam orar. A questão não era não saber ou saber orar, e nem as palavras que iriam usar. Eles sabiam orar porque eles eram judeus.
E você sabe, os judeus, eles têm um costume, né, uma tradição, de um menino, desde a sua tenra idade, ele vai para o templo aprender a fazer oração com os rabinos, a ler a Torá, e leva um tempo, desde de 4, 5 anos de idade, até os 11, 12 anos de idade, eles se preparam para isso. E ainda por cima tem uma sabatina, uma prova, tem que demonstrar que aprendeu. Quando tem 12 anos, aprendeu a orar, aprendeu a ler a Torá, então ele passa por uma festividade até chamada Bar Mitzvah, onde ele vai demonstrar que aprendeu a ler a Torá e aprendeu a orar. E aí ele é liberado para fazer orações no templo e para ler a Torá. Então, não é porque ele não soubesse orar. Eles conheciam a Deus, até tinham intimidade com Deus e sabiam orar. Em segundo lugar, porque, na verdade, eles fizeram então essa pergunta, porque eles queriam, em segundo lugar, orar como Jesus orou, com a autoridade que Jesus orou, com o poder que Jesus orou, porque eles tinham visto Jesus no barco, quando estavam junto com eles, acalmar, de maneira mansa e tranquila, acalmar a tempestade e acalmar a fúria do mar, sem grito, sem estresse, sem nenhum exagero, apenas com a sua voz mansa, mas de autoridade. Aquilo deslumbrou a eles. Eles viram muitas vezes Jesus curar os enfermos, dar vista aos cegos, fazer os aleijados andar. Eles viram Jesus ressuscitar mortos e viram também Jesus multiplicar peixes e pães. E o resultado, depois de alimentar mais de 5.000 pessoas, foram a sobra de mais de centenas de cestos de peixe e de pão que foi redistribuído e devolvido àquelas pessoas que deram o peixe e o pão para serem multiplicados. Eles viram Jesus fazer maravilha através da comunicação com Deus de forma tão mansa. Foi por isso que Jesus ensina-nos a orar, mas como você ora, com a autoridade que você ora, da maneira que você ora, com a habilidade e o poder que você ora, de modo que eles sabiam orar, mas não como Jesus orou. Então Jesus passou a ensiná-lo. Quando vocês orarem, não use de repetição e vãs palavras, mas ore assim: Pai nosso que estás nos céus. De modo que a oração, ela não são palavras repetidas, nem decoradas, mas são fruto da nossa intimidade com Deus. E você precisa ter intimidade com Deus, a aprender a orar conforme Jesus orou, com autoridade, com conhecimento, com consciência. Não depende dos nossos gritos, nem do tamanho da nossa oração, mas do valor da nossa intimidade com Deus. E isso define o poder da nossa oração. Pense sobre isso.